Você já se pegou cochilando durante o terço? Já sentiu culpa por isso, como se estivesse falhando com Deus? E se eu te dissesse que esse sono pode ter um significado muito mais profundo, talvez até espiritual? Neste vídeo, você vai descobrir o que Padre Pio, um dos maiores místicos do século XX, ensinou sobre esse fenômeno. Ele, que rezava mais de 30 terços por dia, sabia exatamente o que acontece quando a gente adormece rezando. E acredite, não é o que você imagina. Você vai entender as 3 razões espirituais pelas quais isso pode acontecer, como identificar cada uma e, principalmente, o que fazer em cada situação. Prepare-se para mudar a forma como você vê a oração e para transformar seu relacionamento com Deus. Fique até o final, porque há um desafio especial que pode renovar sua vida espiritual em apenas 7 dias. Mas antes de mergulharmos nesse ensinamento transformador, é importante entendermos quem foi Padre Pio e por que suas palavras têm tanto peso quando o assunto é oração. Padre Pio, nascido Francesco Forgione, foi um frade capuchinho italiano, conhecido por viver fenômenos místicos, como os estigmas de Cristo, bilocação e curas milagrosas. Ele foi canonizado em 2002 pelo Papa João Paulo II e até hoje é considerado um dos santos mais amados do mundo católico. Sua vida era marcada pela intensidade da oração. Relatos mostram que ele rezava mais de 30 terços por dia. Para ele, o rosário não era uma prática devocional comum, mas sim uma arma poderosa de combate espiritual. É exatamente por isso que seus ensinamentos sobre o que acontece quando adormecemos durante o terço têm tanto valor. Ele enxergava o rosário como um campo de batalha invisível, onde cada Ave Maria era uma flecha disparada contra o mal. Padre Pio não só compreendia a alma humana em suas fraquezas, como também oferecia caminhos para transformá-las em força espiritual. E é isso que vamos explorar a partir de agora. Agora que você já sabe quem foi Padre Pio e a profundidade da sua vida de oração, é hora de entender por que o terço era tão central em sua espiritualidade. Para Padre Pio, o terço não era apenas uma prática devocional, ele o chamava de arma de combate. Ele dizia: com o rosário, venceremos todas as batalhas. E essas batalhas não eram apenas físicas ou emocionais, mas sobretudo espirituais, invisíveis aos olhos, mas intensas e reais na alma. Ele via cada Ave Maria como uma flecha de luz, uma investida direta contra as forças do mal. Ao rezar o terço com fé, a pessoa se revestia de uma proteção espiritual poderosa, que a blindava contra tentações, medos e ataques invisíveis. Padre Pio dizia que o inimigo teme profundamente o rosário, não só por seu conteúdo, mas pela sua simplicidade. É exatamente o ato repetitivo, frequentemente visto como algo monótono, que cria uma muralha espiritual. Enquanto os lábios pronunciam as palavras, o coração medita os mistérios da vida de Cristo. E ele vivia isso na prática. Em seus momentos de maior sofrimento, quando enfrentava batalhas internas, tentações ou doenças, o rosário era sua companhia. Ele o segurava com tanta frequência que seu terço chegou a ficar gasto, com as contas lisas pelo uso constante. Há relatos de que durante confissões ou atendimentos espirituais, Padre Pio sempre recomendava: reze o rosário. Em toda e qualquer dificuldade, reze o rosário. Esse conselho não era genérico. Ele acreditava que o rosário é eficaz contra dores físicas, aflições emocionais, problemas familiares e até crises financeiras. Era como se cada Ave Maria tivesse um poder específico, uma espécie de antídoto espiritual. E mais impressionante ainda, ele ensinava que até quando não conseguimos rezar com plena atenção, ainda assim o rosário tem efeito, porque Deus vê o esforço, o desejo e a perseverança, e isso basta para que a oração tenha valor. Com isso, Padre Pio nos ensina que não importa se estamos cansados, distraídos ou imperfeitos. O que conta é não parar de rezar. E é justamente por causa da força espiritual do terço que muitos fiéis relatam algo aparentemente paradoxal. Começam a rezar com fervor, mas pouco a pouco sentem o corpo pesar, a mente esvaziar,
e acabam adormecendo no meio da oração. Será isso uma falha? Um descuido? Para Padre Pio, não necessariamente. Segundo ele, existem 3 causas principais para o sono durante a oração, e cada uma carrega um significado espiritual profundo. Vamos entender cada uma delas com detalhes. 1. Sono por fadiga natural. A primeira causa é a mais comum e simples: o cansaço físico. Padre Pio ensinava que o corpo é o templo do Espírito Santo e, como tal, precisa de descanso. Quando passamos o dia inteiro trabalhando, lidando com preocupações e afazeres, é natural que ao final da noite, ao pegar o terço, o corpo simplesmente peça repouso. Esse tipo de sono é gradual, vem aos poucos e geralmente é acompanhado de uma sensação de relaxamento físico, sem culpa ou agitação interna. Padre Pio dizia que não há pecado nisso. Pelo contrário, é um sinal de que a pessoa buscou rezar mesmo cansada, o que aos olhos de Deus tem grande mérito. Ele recomendava, nesse caso, acolher o descanso com humildade e, se possível, dividir o rosário em momentos ao longo do dia, ao acordar, no almoço, à tarde, antes de dormir. Assim, é possível rezar com mais atenção e menos propensão ao sono. 2. Sono por ataque espiritual. A segunda causa é mais sutil e preocupante: o sono que surge como interferência espiritual. Padre Pio explicava que quando alguém começa a rezar o rosário com verdadeiro fervor, isso incomoda o inimigo. O rosário tem o poder de romper cadeias espirituais, curar feridas interiores e proteger a alma. Por isso, ao perceber que uma pessoa está se fortalecendo pela oração, o inimigo tenta interromper esse processo. E uma das táticas mais comuns, segundo ele, é provocar um sono repentino, intenso e inexplicável, que aparece justamente nos momentos mais cruciais da oração. Esse tipo de sono não segue uma lógica física. Ele pode acontecer mesmo quando a pessoa está descansada, bem alimentada, desperta, mas basta iniciar o rosário, e o torpor vem como uma névoa. Padre Pio dizia que esse é um sinal claro de que algo poderoso está acontecendo espiritualmente e, por isso, está sendo atacado. Nesse caso, ele recomenda resistir, levantar, mudar de posição, fazer o sinal da cruz, rezar em voz alta, invocar o nome de Maria. Todas são estratégias para romper essa interferência. O mais importante, segundo ele, é não ceder. 3. Sono como proteção divina. A terceira causa é, talvez, a mais surpreendente: o sono que vem como um ato de proteção de Deus. Padre Pio ensinava que, em alguns momentos, a alma está diante de batalhas espirituais tão intensas que Deus, em sua misericórdia, opta por proteger a pessoa, permitindo que ela adormeça. Esse sono é como um manto espiritual, uma pausa necessária para que a alma não seja ferida por algo que ela ainda não está pronta para enfrentar. Ele comparava esse momento com a imagem de um pai que carrega o filho nos braços para protegê-lo de um perigo. A criança dorme, sem saber o que o pai a livrou. Os sinais desse tipo de sono são claros. Ele chega de forma leve e tranquila. A pessoa acorda com sensação de paz interior profunda. Em alguns casos, há até a impressão de que algo espiritual aconteceu enquanto dormia. Nesse caso, não se deve resistir ao sono, mas aceitá-lo com gratidão. Padre Pio dizia que é como se o próprio Deus estivesse conduzindo a oração no lugar da pessoa. Como identificar? Qual tipo de sono está ocorrendo? Padre Pio nos ensina a observar os sinais. O sono chega aos poucos? Você está cansado do dia? Então é natural. O sono é repentino, intenso, sem motivo. Pode ser ataque espiritual. O sono traz paz profunda e sensação de leveza ao acordar. É proteção divina. Com essa clareza, a oração não vira mais um campo de culpa ou frustração, mas de aprendizado e crescimento espiritual. A importância da perseverança. Independentemente da causa do sono, Padre Pio deixava claro: não devemos parar de rezar por causa disso. Deus não espera de nós perfeição, mas fidelidade. E cada vez que lutamos contra o sono, ou acolhemos o descanso com humildade, ou nos deixamos ser cuidados por ele,
Em momentos invisíveis, estamos crescendo espiritualmente. O mais importante, dizia ele, é perseverar. Mesmo que a oração pareça fraca, distraída, repetitiva ou até interrompida pelo sono, ela tem valor. E essa é a beleza do ensinamento de Padre Pio. Ele não nos cobra como soldados incansáveis, mas nos guia como filhos que, mesmo fracos, continuam tentando. E é aí que a graça acontece. Como vimos, Padre Pio nos ensina que perseverar é mais importante que rezar perfeitamente, mas isso não significa que não podemos, ou não devamos, buscar melhorar nossa concentração durante o terço. Na verdade, o próprio Padre Pio compartilhava estratégias práticas e espirituais para manter o foco, especialmente nos momentos em que o sono ou as distrações tentam dominar. Essas dicas podem transformar a forma como você reza. 1. Rezar em voz alta. Uma das primeiras orientações de Padre Pio é rezar em voz alta, especialmente quando estamos sentindo sono ou distração. Falar as palavras em voz audível ativa outras áreas do cérebro e ajuda a manter a atenção. Além disso, o som da própria voz gera uma presença consciente, tornando o momento mais ativo. Mesmo que seja um murmúrio suave, a oralidade rompe o ciclo de torpor mental e reativa a mente. 2. Mudar de posição e fazer o sinal da cruz. Se você perceber que o sono está se aproximando, mude sua postura imediatamente. Se estiver deitado, sente-se. Se estiver sentado e com os olhos pesados, levante-se. Caminhe lentamente enquanto reza. Padre Pio recomendava fazer o sinal da cruz com firmeza, pois este gesto traz de volta a consciência espiritual e afasta distrações. Essas atitudes simples têm um grande impacto no corpo e na alma, pois movimentam a fé e o corpo ao mesmo tempo. 3. Visualizar os mistérios. Outro método poderoso é visualizar mentalmente os mistérios do rosário. Ao invés de apenas recitar palavras, imagine as cenas. Maria recebendo o anjo, Jesus carregando a cruz, a ressurreição, a coroação da Virgem. Transforme cada mistério em um pequeno filme interior. Isso ajuda a mente a se concentrar, desperta emoções e cria um elo mais profundo com os acontecimentos sagrados. 4. Oração do coração. Sincronizar respiração com a Ave Maria. Padre Pio ensinava uma prática muito especial, a chamada oração do coração. Consiste em sincronizar as palavras da Ave Maria com a respiração. Inspire ao dizer: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Expire com: Bendita sois vós entre as mulheres. Esse ritmo respiratório cria um estado de calma, desacelera os pensamentos e aproxima a oração da meditação profunda. É uma técnica que une corpo e espírito num só ato devocional. 5. Criar um ambiente propício à oração. Padre Pio também falava da importância do ambiente. Um local bem ventilado, silencioso, limpo e com luz suave favorece o recolhimento. Uma vela, uma imagem sagrada, um crucifixo ou até um terço abençoado podem marcar a presença espiritual naquele espaço. Evite rezar onde há distrações: celular, televisão, barulho. O espaço exterior influencia diretamente no estado interior. Um local bem preparado diz à sua alma: aqui é hora de Deus. 6. Dividir o rosário ao longo do dia. Se o seu ritmo de vida ou cansaço dificulta a concentração, uma excelente estratégia é dividir o rosário em partes. Um mistério pela manhã, outro à tarde, outro à noite. Essa prática mantém você em estado de oração contínua e evita o esgotamento. Padre Pio dizia que Deus valoriza mais um rosário rezado com fé e atenção em partes, do que um inteiro dito de forma apressada e distraída. 7. Rezar com objetos sagrados. Usar um rosário físico, segurar as contas, sentir sua textura. Tudo isso ajuda a manter a concentração. O toque material conecta você ao ato espiritual. Cada conta é um passo, uma marca no caminho de oração. Padre Pio dizia que o terço em nossas mãos é como uma espada nas mãos de um soldado. Ele fortalece, protege e guia. 8. Repetição com sentido.
Muitas pessoas têm dificuldade em rezar o rosário por acharem repetitivo. Mas Padre Pio ensinava que a repetição é justamente onde reside o poder. Ele dizia: enquanto repetimos, nosso espírito mergulha nos mistérios divinos. É como uma música que embala o coração. A chave está em dar sentido a cada repetição, não apenas pronunciar, mas sentir. Uma Ave Maria bem rezada vale mais que 100 ditas sem alma. 9. Intenções claras antes de cada mistério. Antes de iniciar cada dezena, faça uma pequena pausa e diga a sua intenção. Pode ser por alguém, por uma cura, por paz interior. Isso dá propósito pessoal à oração e reforça a concentração. Essa prática torna o rosário mais vivo, mais conectado ao seu cotidiano. 10. Perseverança com leveza. Por fim, lembre-se, foco não significa tensão. Padre Pio nos ensinava a buscar perseverança com leveza. Não transforme a oração em uma cobrança. Se você se distrair, volte. Se sentir sono, lute com doçura. A oração é um relacionamento, e todo relacionamento exige constância, não perfeição. Depois de conhecer as técnicas que Padre Pio recomendava para manter a concentração na oração, é hora de mergulharmos em algo ainda mais humano e poderoso: as histórias. São relatos de fé, de luta interior, de encontros profundos com Deus. Histórias de pessoas que, assim como você, já dormiram durante o terço e pensaram que estavam falhando, até descobrirem que naquele aparente tropeço havia graça escondida. A jovem que despertou em paz. Maria Helena, uma jovem devota do interior de Minas Gerais, conta que durante uma fase de muita ansiedade, ela decidiu rezar o terço toda noite, mas sempre dormia antes de terminar. Sentia-se frustrada, como se estivesse desrespeitando Deus. Um dia, depois de rezar apenas 2 dezenas e adormecer, acordou de madrugada com uma paz tão profunda que chorou. Sentia como se tivesse sido cuidada. No dia seguinte, teve forças para enfrentar uma situação difícil com serenidade. Ao contar sua experiência a um sacerdote, ele disse: isso é exatamente o que Padre Pio chamava de sono por proteção divina. Desde então, Maria Helena reza com o coração leve. Ela entendeu que Deus olha mais para o amor com que rezamos do que para a quantidade de palavras ditas. O homem que reencontrou a fé através do sono. José Alberto havia se afastado da fé após a morte trágica de seu irmão. Sua esposa insistia para que ele voltasse a rezar o terço com ela. Um dia, sem motivação, ele aceitou. Começou a rezar com o coração duro e dormiu antes da primeira dezena. Naquela noite, sonhou com o irmão sorrindo, dizendo: não desista, você está sendo carregado. Acordou com lágrimas nos olhos e, pela primeira vez em anos, se ajoelhou com sinceridade. Desde então, o terço virou sua oração diária. E ele diz: foi dormindo no terço que eu acordei para Deus. A mulher que enfrentou o medo com o rosário. Luciana, mãe de 3 filhos, estava passando por uma crise financeira e emocional. Começou a rezar o terço todos os dias pedindo força, mas notou algo estranho. Sempre que começava a rezar com mais fervor, um sono súbito tomava conta dela. Mesmo sem estar cansada, mal conseguia passar da segunda dezena. Resolveu pesquisar sobre isso e encontrou os ensinamentos de Padre Pio sobre o sono como ataque espiritual. A partir daí, ela começou a rezar em pé, em voz alta, com o nome de Maria nos lábios. O sono desapareceu. Suas orações começaram a fluir, e ela conta que, pouco a pouco, forças que a impediam começaram a ceder. Hoje, testemunha que o rosário a ajudou a superar uma depressão leve e a reorganizar sua vida. O rosário como ponto de virada. Essas histórias mostram que rezar o terço não é um ritual frio. É uma experiência viva. E o sono que surge, quando bem interpretado, pode ser uma mensagem do céu. Padre Pio dizia que a luta para rezar já é oração. E quando vemos a oração como um encontro com o sagrado, e não como uma obrigação mecânica, é que milagres começam a acontecer. O importante é nunca desistir. Mesmo se você adormecer,
Mesmo que lute com distrações, volte. Tente de novo, com amor e humildade. A oração que toca o invisível. Essas histórias reais ou inspiradas em relatos de fiéis mostram que o rosário tem um poder que vai além da lógica. Muitas vezes, ele age onde a razão não alcança. No coração ferido, na alma cansada, no espírito em busca de cura. E esse é o segredo. O rosário transforma porque conecta o humano ao divino. Mesmo entre bocejos, lágrimas ou distrações, ele continua ecoando no céu. Ao ouvir essas histórias e refletir sobre os ensinamentos de Padre Pio, talvez você esteja sentindo algo novo em seu coração. Alívio, esperança, até um chamado. E isso é exatamente o que ele desejava provocar nos fiéis. Não culpa, mas consciência. Não medo, mas missão. Muitas pessoas vivem com o peso da culpa espiritual. Acreditam que, por adormecerem durante o terço, estão decepcionando a Deus. Que por não conseguirem se concentrar, estão desperdiçando a oração. Mas Padre Pio vem romper essa lógica. Ele nos ensina que Deus olha mais para a intenção do coração do que para a performance exterior. O que importa não é o quanto conseguimos recitar, mas com que amor perseveramos, mesmo quando falhamos. Dormir não é desistir. Se você adormeceu rezando, isso não significa que desistiu da oração. Pelo contrário, você escolheu rezar mesmo cansado, mesmo exausto, mesmo com distrações. Isso já é uma oferenda. A culpa só tem lugar quando abandonamos a oração por escolha, não quando o corpo pede descanso. E mesmo nesses momentos, a misericórdia de Deus nos envolve. Padre Pio dizia: nunca pare de rezar, mesmo que pareça que não está conseguindo. O céu escuta até as tentativas. Transforme a culpa em propósito. Se você já se sentiu frustrado por não terminar um rosário, transforme essa culpa em combustível. Pergunte-se: por que quero rezar? O que essa oração significa para mim? Compreender o propósito pessoal da oração muda tudo. Ela deixa de ser uma tarefa imposta e passa a ser um espaço de encontro com o divino. A oração não deve ser uma pressão. Ela é, nas palavras de Padre Pio, um fio de ouro que liga a alma a Deus. Mesmo que esse fio pareça fino, trêmulo ou interrompido por instantes, ele continua conectando você ao céu. Compromisso, não cobrança. Assumir a missão que Deus nos confia passa por compreender que a fé é uma jornada feita de pequenos passos. Não precisamos ser santos de um dia para o outro. Basta sermos fiéis hoje, mais do que ontem, mesmo que 1 milímetro de cada vez. O rosário é um companheiro para essa jornada. Um instrumento que nos ajuda a caminhar com firmeza, a transformar o caos em paz, a vencer o medo com esperança. Por isso, Padre Pio convidava os fiéis a recomeçarem sempre. Se você dormiu ontem, tente de novo hoje. Se rezou com distração, reze amanhã com mais presença. E assim, pouco a pouco, você constrói uma espiritualidade autêntica e forte. A missão começa agora. Este vídeo não é só uma explicação espiritual. É um convite, um chamado à prática, à constância, ao amor pela oração. Padre Pio dizia que o rosário transforma vidas, cura corações, derruba muralhas invisíveis. E que mesmo nas noites em que o sono nos vence, a oração continua ecoando, como música que embala a alma. Então, que tal fazer da sua fraqueza um altar? Que tal transformar o cansaço em uma oração silenciosa e sincera? Assuma a missão de rezar, não para agradar, mas para amar. Não para cumprir, mas para se encontrar com Deus. Assumir a missão da oração perseverante, chegou o momento de colocar tudo isso em prática. Durante os próximos 7 dias, proponho um desafio simples, mas profundamente transformador. Reze o terço todos os dias, mesmo que seja dividido ao longo do dia. Observe o que acontece enquanto você reza. O sono vem suave ou repentino. A paz, resistência, distração ou leveza. Ao final de cada oração, anote brevemente como se sentiu. Adormeceu? Conseguiu se concentrar? Acordou diferente? Use as estratégias que aprendeu. Mude de posição,
Reze em voz alta, visualize os mistérios e mantenha seu coração firme, mesmo diante das dificuldades. Este diário de oração será um mapa do seu progresso espiritual. Ao final dos 7 dias, você terá não apenas uma visão mais clara sobre o que te acontece durante o terço, mas também uma nova forma de se relacionar com a fé. Se aceitar este desafio, escreva em um papel: Eu me comprometo com os 7 dias de oração com o Rosário.